E aí, pessoal, professor Pavani voltando agora como representar graficamente um circuito eletropneumático. Agora o filme 2, A Matriz. Não viu o filme 1? Olha lá, você vai gostar. Então, para a gente representar graficamente circuito pneumático, a gente vai ter que ter algumas estratégias. Esse é um circuito que nós estamos trabalhando intuitivo. Então, você não precisa ser um especialista para fazer isso. Mas se tiver uma base, que a gente chama de matriz, é muito mais fácil. O que é a matriz? É a receita de como fazer um bolo. A gente já vai detalhando as coisas assim, para ficar apenas aquela parte que é importante para a gente. Mas cada uma das partes ela passa a ser também importante. Vamos ver como, né? Eu quero representar um circuito semelhante a esse. Como é que eu vou representar essa coisa? São muitos elementos. Eu tenho que saber poder identificar cada um dos símbolos. Aqui estão as chaves de fim de curso. Pegar o nosso apontador laser aqui, né? Aqui tem os nossos cilindros, as chaves de fim de curso, as válvulas de controle direcional, um sistema de emergência com relé K1, um sensor eletrônico, uma chave de fim de curso, um temporizador. Pô, é muita coisa. Então, se eu não sei fazer isso, como é que eu vou me preparar para fazer esse grafismo? Mesmo que fosse feito usando esse programa que foi utilizado aqui, que é o Fluidicino da Festo, se eu não me preocupar com esse arranjo, eu não vou conseguir entender. Vai ficar tudo espalhado, tudo ruim de entender. E a gente tem que lembrar que a gente está fazendo um diagrama, não é para agradar o professor Pavani, não, não é. É para que eu aprenda essa coisa e possa divulgar essa tecnologia numa fábrica. Eu vou fazer um diagrama para mandar para a produção, ou vou mandar para um fornecedor de equipamentos pneumáticos, junto com uma descriçãozinha, né? Daquilo que eu preciso, certo? Então, é isso aí que a gente. Tá, então agora vamos começar a desenhar o nosso circuito. Só estou colocando aqui de novo o requisito inicial. Até fala em circuito pneumático e eletropneumático, mas o nosso objetivo é fazer o eletropneumático. Então ele vai botar ali, são 3 cilindros, deve ter ciclo contínuo, deve ter uma chave comutadora, isso que determina o ciclo contínuo, deve ter um ciclo único, tem que ter emergência e o controle de velocidade, como já dito. Essa é a parte para os iniciados, controle de velocidade. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Primeiro passo que a gente vai fazer, pegar uma folha de papel quadriculado ou milimetrado. A folha de papel milimetrado tem uns quadradinhos ali, né, que são separados a cada 5 milímetros. Então, para mim fazer um quadrado de tamanho razoável para me desenhar meu diagrama, eu tenho que ter um quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, como é que a gente começa? Aqui em cima representa 3 retângulos com 10 milímetros de altura e 20 milímetros de comprimento, ou 1 centímetro de altura por 2 centímetros de comprimento. Vamos deixar uma distância aqui e fazer mais 3 quadradinhos embaixo. Em cima são os cilindros e embaixo são as válvulas de controle direcional. Nossos exercícios têm uma válvula para cada cilindro, tá? Uma válvula de controle direcional para cada cilindro. Só. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai completar as válvulas embaixo, com todas elas sendo de 2 posições, cada quadradinho uma posição, e 5 vias, que é o número de orifícios que uma válvula tem. Então, está ali representado. Olha só, se eu fosse fazer um circuito eletropneumático ou pneumático, até esse momento eu poderia decidir qual eu vou fazer. Mas lembro que o nosso objetivo é fazer um eletropneumático. Que distâncias eu devo utilizar, né? Então aqui está a tabelinha de distâncias para ajudar o nosso aluno aí a representar mais facilmente as figuras. Então, ó, 15 milímetros da borda para baixo, da borda superior do papel para baixo, 10 milímetros de altura para representar tanto válvula quanto cilindro, e 30 milímetros entre os dois. E o afastamento na horizontal é de 40 milímetros. Com isso a gente consegue representar bem facilmente um circuito eletropneumático. Se fosse pneumático puro, eu tenho que aumentar essas distâncias entre eles aí, tá? Porque fica mais fácil.
Agora que eu decidi que é eletropneumática, eu risquei o pneumático ali em cima e vou me dedicar simplesmente a fazer todos os elementos que tem esse requisito. Ou seja, agora aqui eu vou completando meu desenho, né, o mesmo desenho que eu estou completando, eu já represento a identificação dos cilindros A, B e C. Sempre o cilindro A é aquele primeiro que se movimenta e é o que fica mais à esquerda. O do meio é o B, o outro é o C. Não se muda isso. Tá? E embaixo são as bobinas. O que a gente fez aqui nas bobinas? A gente colocou aqui, ó, a bobininha é um retângulo de meio centímetro de altura por 1 de comprimento, mais ou menos, tá? Mais ou menos isso. Mas tem que formar um retângulozinho com a base maior que a altura. E não pode ser muito grande, senão até atrapalha o papel ali, a nossa representação. E se numera de 1 a 6 as bobinas. Tia, mas professor, nós vamos fazer sempre assim? Tia, não tem segredo, é só numerar de 1 a 6. E tem a letra Y. Depois a gente vai ver que Y é o eletroímã de uma válvula elétrica e K é o eletroímã de um relé, certo? A mesma coisa abaixo aqui, 1 centímetro abaixo eu faço uma linha, olha, ela começou aqui, ou terminou, no começo da válvula do cilindro A. E vai ultrapassar um pouquinho para cá, e desse lado aqui direito vai uma bolinha com pontinho. O que é isso aí? Ponto de alimentação de ar. Mas, professor, não posso botar para o outro lado? Não, é sempre aqui na direita e sempre abaixo, porque fica bem fácil de a gente identificar. Não é um jogo de esconde-esconde quando a gente faz diagramas, né? Ele tem que ser claro, e qualquer um que lê tem que poder enxergar dessa maneira. Claro que tem algumas pessoas que representam um pouco diferente, mas a gente vai representar sempre da mesma maneira. 2 centímetros abaixo, a gente vai fazer uma linha fina, reta, comprida, né? Quem tem dificuldade para traçar essa linha à mão, eu fiz tudo aqui à mão, tá? Pode usar uma régua. Quer usar uma régua? Lá, usa uma régua para fazer isso. Deixa 6 centímetros e outra linha aqui embaixo. Aqui na extremidade, ó, vai uma bolinha cortada, isso aí é o borne, onde estaria entrando a energia, certo? Muito bem. Então, representei agora minhas eletroválvulas, ou válvula de controle direcional com 2 bobinas, ou válvula duplo solenoide, que também é conhecido. Tá? Solenoide é a bobina de uma válvula elétrica. O que mais que eu faço agora? Eu coloquei mais alguns elementos, tá? Não vamos esquecer aqui de representar essas posições, que é a chave de fim de curso que fica na posição de A recuado, que fica de A avançado, que fica aqui os pontinhos descolados do cilindro e mais ou menos 1,5 centímetro de distância de um para o outro. E aqui embaixo eu represento quase tudo igual, retângulos, meio centímetro de altura por 1 de largura, afastado 3,5 centímetros aqui no papel quadriculado, 6 vezes. Esses 5 aqui são iguais, ó, deixa 1 centímetro, deixa uma linhazinha inclinada que vai representar o final de curso, mais 1,5 centímetro de uma linha cheia. Deixei aqui 1 centímetro vazio, porque isso a gente vai usar provavelmente no sistema de emergência. Eu vou usar uma matriz para fazer um sistema de não emergência, depois eu vou fazer um com emergência. E como o primeiro movimento sempre vai ter aquela chave que define, né, o início do sistema, que eu vou chamar de S1, ele é diferente dos demais, só tem S1 aqui no primeiro movimento. E a chave do primeiro movimento sempre vai ser A, porque A é o primeiro cilindro que se movimenta. E a chave de fim de curso que movimenta o cilindro A vai ser um A minúsculo. Cuidado com a caligrafia técnica, tá? Você não está escrevendo um texto. A caligrafia é a bolinha com um pauzinho. De um lado faz o A, um pauzinho maior do outro lado da bolinha faz o B, e uma bolinha com um corte no meio faz o C, certo? E aqui do lado aparecem esses elementos aqui, que é o ciclo único, né? Que está lembrando aqui de todos os elementos básicos. Eu completei agora, o que eu completei? Ó? Coloquei as linhas diagonais, porque é para representar que é uma bobina, um eletroímã, e do lado essa gravatinha
para dizer que é o eletroímã de uma válvula. Se é o eletroímã de uma relé ou contactora, não tem nada, já só tem a letra K, identifica ele, né? E aqui ele tem essa gravatinha que representa que é a bobina de uma válvula. E já botei as letras. Qual é o primeiro movimento? A faz alguma coisa, depois B faz alguma coisa, depois C faz alguma coisa. Depois A, B e C voltam à posição inicial. Portanto, ali as chaves de fim de curso já estão A, B e C, A, B e C. Você não tinha se dado conta, mas é fácil assim mesmo, tá? Aqui, possibilidade de usar o ciclo único. A gente só está reforçando, tá? Que esses dois elementos aqui, ó. Se eu quiser acionar o ciclo único por um ponto, vai ser uma chave que a gente já sabe que vai ser o S2. Se eu quiser por 2 pontos distantes, eu vou botar uma chave aqui, a outra chave ali, que vai ser S2 e S3. E eles vão vir lá do positivo, se não tiver problema com a emergência, e vão chegar aqui embaixo. Claro que eu vou representar aqui em cima qual é a tensão que eu trabalho, que é 24 volts corrente contínua, ou positivo, e a gente escreve corrente contínua em inglês, né? VDC. Porque se tu olhar no carregador do teu celular, está escrito lá qual é a tensão de serviço de corrente contínua, tu vai achar lá, vai estar lá o VDC. Se não me engano, é 5 VDC. Tá? E embaixo, 0 volt ou negativo. Por que a gente também coloca isso? Que todo fio que for ligado ao positivo numa bancada, a gente vai usar o fio da cor vermelha. E tudo aquilo que for ligado diretamente ao negativo é um fio da cor preta. Nos nossos circuitos, esse simples, ó, o preto só está aqui embaixo até a bobina. Nunca um fio preto vai passar por uma chave de fim de curso. Por quê? O botão. Se eu venho um positivo lá de cima, negativo aqui de baixo, tem um botãozinho no meio, quando eu fechar o botão, o que vai acontecer? Curto-circuito. Então, o negativo ele entra somente de um lado da carga. Quem é a carga? É uma lâmpada ou uma bobina, uma contactora, né? Ou alimentação de um sensor. Tá? Sempre vai entrar de um lado. E o positivo do outro lado da carga, passando geralmente por uma chave de fim de curso, um sensor ou uma botoeira. Tá? Olha só, o que mais que a gente vai colocar agora? A gente coloca as linhas aqui, ó, que estão todas tracejadas, com a possibilidade de fazer circuitos de emergência. Porque no circuito de emergência, quem já viu os outros vídeos já sabe disso, né? Eu vou ter que, eu tenho duas bobinas ali na válvula A, Y1 e Y2. E aí, qual é a minha possibilidade? Eu quero todos os cilindros avançados ou todos recuados com uma emergência. Mas é sempre assim? Não. A gente faz isso por um princípio didático apenas, tá? E por isso que normalmente a gente vai ter a posição de um cilindro, pelo menos, invertido dos outros dois. Para quê? Né? Se no caso aqui, nosso circuito vai começar com A e C recuado e B avançado. Eu vou dizer emergência todos recuados. Então, eu vou querer que todas as bobinas pares, porque aqui fala recuar são as pares, né? 2 bobina Y2, Y4 e Y6 têm que ser acionadas. Mas a Y1, Y3 e Y5 não podem ser acionadas. Então, no meu relé, o que eu faço? Todas aquelas bobinas que não podem ser acionadas, nessa parte alta aqui em cima, ó, eu vou colocar um contato NF. Então, vamos pegar uma bem facinho aqui, Y3, né? Sei lá, Y3 seria B alguma coisa. Então, essa aqui seria B2, né, que aciona Y3. Então, vou escrever aqui B2, Y3. E nessa parte de cima aqui, exclusivamente ali, vou botar um contato NF. Só um contato NF. Quando eu bater emergência, ela abre o contato, então não chega a tensão na bobina. Mas por que isso? Porque o meu problema pode ter sido provocado por aquele sensor ou aquela chave de fim de curso ter travado, fechado, e está emitindo sinal. Se eu emitir sinal na bobina do lado oposto e não tirar dessa primeira bobina,
o cilindro vai continuar parado. Então, tem que dizer o que eu quero que acione as bobinas pares, e o que eu não quero 500 bobinas ímpares. E como é que eu aciono a bobina par? Lá no outro B, tá? Isso aqui estaria ligado direto, né? Aí eu vou botar só uma linhazinha aqui, e desse lado aqui, nessa linha tracejada, eu vou botar um contato NA de K1. Então, quando acionar a emergência, ele fecha e a corrente vem vir direto aqui, ó, na bobina. Não tem ninguém entre entre a bobina e aquela entrada de sinal. Porque se tiver alguma coisa, vou botar aqui em cima na chave de fim de curso. A chave de fim de curso B, alguma coisa, quebrou aberta. Não vai adiantar nada. Tá? Então, esse é o recurso que a gente faz. Então, aparece aqui o relé K1 com esse zero, e eu vou ter um contato, a possibilidade de botar um contato NF em série, naqueles que eu não quero, e um NA em paralelo para aqueles que eu quero. Onde tem o NA aqui, aqui é só uma linha reta. Nós vamos representar isso. Tá? E, finalmente, depois disso, a gente coloca a nossa tabela. Porque a nossa tabela sempre vai ser cilindro ABC, ABC. Para acionar o primeiro movimento, eu vou encontrar lá, vai ser a última chave de fim de curso. Por quê? Porque esse cara aqui já está acionado. Então, a gente vai ver que quando eu acionar essa chave, ela vai avançar ou recuar, e tem que acionar uma chave de fim de curso que gera o próximo movimento. Quando há esse movimento, o próximo movimento vai ser B fazer alguma coisa, avançar ou recuar. Portanto, eu tenho que acionar uma chave de fim de curso B. Olha que fácil isso. E aqui já está o nosso exemplo, começando aqui a nossa solução do problema, que a gente já vai olhar no filme 3. Tá? Então já está escrito lá, A mais B menos C mais, A menos B mais C menos. Tá? Eu botei os menos um pouquinho mais para baixo para não coincidir com a linha do papel quadriculado, mas ele deveria estar bem no meio. Tá? Então tá, é isso aí, pessoal. Vamos lá ver o filme 3, como desenhar um diagrama eletropneumático e tirar nota 10. Muito bem, vamos lá.